Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda tudo, não é assim? Vai aí, muda, pode continuar. Muito obrigado. Mas eu gostaria de cantar uma música assim especial, né? Assim, para nós nos animarmos um pouquinho, porque quando nós começamos, algumas pessoas ficam assim com vergonha, né? Assim, com um pouco de receio, né? Assim, então vamos saudar quem está ao nosso lado. Quão bom e quão maravilhoso é. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. Aperte a mão do seu irmão e dá esta canção satisfação. Não há melhor, seja visto, sou de Jesus e agora eu satisfação sem fim. É muito bom assim, não é? Já vimos como é que estamos agora. Agora cada um com um sorriso aí nos olhos. E isso é bom, porque estávamos assim muito sérios, não é assim? Sábado é o dia de quê? É dia de alegria, é dia mesmo de nós fazermos diferença em qualquer lugar em que nós possamos passar. Conforme já ouvimos aqui um pouquinho na historinha das crianças, que nós devemos ser o quê? Devemos ser obedientes, devemos ser luz para qualquer lugar em que nós possamos passar. Principalmente nas nossas escolas, com nossos colegas, não é assim? Para que nós possamos fazer diferença na vida dessas crianças. Antes de eu passar aqui para o nosso tema já propriamente dito, eu queria ainda uma informação aqui rápido para a Igreja Central da Kaala. Como a semana passada nós estivemos aqui, presenciando as conferências, né? Assim, nós estivemos a passar em alguns focos em que estava tendo impacto o AMBO 2024. Então, nós também tivemos o privilégio de estar aqui e nós vimos um pouquinho a presença aqui do pastor Valmor e ele mesmo manda saudações para vocês. E hoje, até de manhã, eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, pastor, imagina qual é a igreja em que estarei este sábado lá. Ele disse, não sei qual é. Eu disse, estarei na igreja da Kaala, onde tu estiveste a semana passada a fazer aqui as conferências. E ele elogiou muito pelo empenho que a igreja, a direção da igreja e também cada um de vocês também. E também as criancinhas que se estiveram aqui em frente no sábado passado. E também só para dizer que aquele projeto em que ele falou aqui na igreja a semana passada, que é a construção de quê? Construção do quê? Do alpendre. E já está sendo uma realidade. Porque no dia mesmo, antes dele sair, ele já deixou $1000 para a construção do alpendre. E esta semana mesmo, ele esteve reunido com algumas pessoas, não aqui, mas sim já no Brasil, e ele me mandou algumas mensagens. Algumas pessoas estão apoiando aqui o projeto. Então, quer dizer que logo, logo, o projeto do alpendre estará começando. E os $1000 já está disponível para a construção do alpendre aqui da Kaala. Para quê? Para que não ficamos mais assim muito apertados, nem conforme estamos a ver os outros irmãos lá atrás, sem lugar para sentar. Então já teremos um lugar aqui, um alpendre aqui na Kaala. Então, pastor, é uma realidade e nós podemos confirmar mesmo isso, porque ele mostrou e também já deixou mesmo. Agora falta outra parte que estará vindo. Se não vir essa semana, eu tenho a certeza, até mesmo na primeira ou segunda semana de novembro, aí a obra já estará começando.
Porque ele disse assim, ele não quer começar simplesmente sem todo o valor, para começarmos e depois parar. A ideia dele é que já tenha todo o valor mesmo, para começar e não parar mesmo. Então, esse é o objetivo dele. Então, vamos orar para que esse sonho seja uma realidade para todos nós aqui. E o tema, quando a diretora do MM me chamou para que eu pudesse estar aqui com vocês, ela disse que tem que falar sobre envolvendo crianças aonde? Na missão, não é assim? Envolvendo crianças na missão. Quando nós pegamos esse tema, envolvendo crianças na missão, nós queremos... Não sei se o retorno está bom, não é? Está bom, não é? Ok, porque aqui estou a ver assim com um pouco de... E é um pouco bruto, mas se aí estão a ver bem, então está bom. Ok. Quando nós pegamos nesse tema, envolvendo crianças para a missão, algumas vezes nós queremos deixar as nossas crianças simplesmente lá no fundo, não queremos lhe envolver para a criança. Porque algumas vezes nós queremos afastar ou separar as nossas crianças porque pensamos que elas não fazem nada. E nós aqui hoje vamos estar contando algumas histórias da Bíblia que envolveram muitas crianças que fizeram diferença naquela cidade ou naquele tempo. Porque nós, como líderes, não queremos dar oportunidades para as crianças. Nós queremos pensar que as crianças não vão fazer nada. Nós queremos pensar que as crianças simplesmente é só para estarem aí e fazer barulho. Mas não é isso. As crianças também têm uma missão muito especial. E eu quero partilhar com vocês aqui hoje, que é o livro de 1 de Samuel, o capítulo 3, versículo 1 até o 13. Como já vimos aqui, a nossa menininha que já começou a ler. 1 de Samuel, o capítulo 3, os versículos 1. 1 Samuel 3, 1 a 13. Aí, ele mais ou menos fala sobre Deus, fala com Samuel numa visão. Se nós pegarmos para vermos que o plano de Deus para a história da humanidade, ela está incluindo sua salvação e a redenção de toda a criação durante toda a Bíblia. Se nós percorrermos toda a Bíblia, nós vamos ver como Deus... Ele está trabalhando para a salvação de cada um, não importa qual a situação. E eu pegando aqui um tempo, porque nós até podemos ver que uns tiveram uma semana de muita bênção, pode ser também que uns tiveram uma semana de muita dificuldade, uns até, como as crianças já começaram as aulas, uns até tiveram uma semana de prova, outros tiveram semanas normais, uns até pode ser que tiveram semanas de avaliação, pode ser até que temos algumas pessoas que perderam um parente muito perto, outros perderam alguém que tem uma assim, afinidade, e outros estão a passar por dificuldades de doença na sua família ou mesmo no seu lar. Nós algumas vezes sentimos aqui dentro de nós, mas eu sempre digo assim, o sábado é o dia para que nós possamos entregar tudo a Deus. Para que nós possamos entregar os nossos fardos. Para nós e propriamente dita, no nosso tema de hoje, eu queria ainda que nós nos entregássemos a Deus. Para que Ele possa nos conduzir. Para que nós possamos entregar os nossos fardos a Ele. Eu não sei como é que foi a tua semana. Mas melhor do que ninguém, Deus sabe como foi a tua semana. Qual o obstáculo que tu passou, quais as dificuldades que tu passou, mas Deus esteve ao seu lado e Deus cuidou. Algumas vezes nós pensamos que a nossa vida já não tem solução, que as dificuldades todas que nós estamos a passar é maior do que a nossa força de vencer. Mas eu quero te dizer aqui nesta manhã, que Deus é especialista em transformar todas as nossas derrotas em vitórias. Porque Deus é especialista
em transformar derrotas aparentes em vitórias surpreendentes. Então, antes de nós começarmos, eu quero que você possa levantar e entregar todas as suas dificuldades. Tudo que passou, tudo que passaste durante a semana, para que Deus possa limpar e possa nos abrir a nossa mente, para que nós possamos ouvir melhor a sua palavra. Então, eu queria que o nosso piano, vou te usar mesmo muito hoje. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Eu não sei como é que foi a tua semana, quais são as dificuldades que você passou, mas Deus tem planos maravilhosos para as suas mãos, para a sua vida. Orar em teu carinho e teu amor, lhes vou depor em tuas mãos. Vamos fechar os olhos. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Eterno Deus, muito obrigado pela vida, pela semana abençoada que Deus nos concedeu. Muito obrigado por tudo também que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não sei como é que foi a semana de cada um que está aqui. Eu não sei como é que está o coração de cada um que está aqui. Eu não sei quais são as dificuldades que cada um aqui está passando. Eu não sei quais são as bênçãos ou os milagres que cada um aqui está esperando, Pai. Mas o Pai é melhor do que ninguém sabe. Então, Pai, por favor, qual a aflição que esta pessoa que está aqui em pé, que quer entregar as suas mãos, Pai, o seu coração, conforme o louvor que nós cantamos, Pai, por favor, cuida de cada um de nós, Pai. Livra-nos de todo o mal. Limpa o nosso coração, Pai. Ajuda-nos a podermos te enxergar e caminhar contigo também. Vem ajudar-nos a cada vez mais podermos te olhar, Pai. Não importa quais são os obstáculos que estejam na nossa vida, Pai. Mas se nós segurarmos nas suas mãos, sairemos vencedores. Então, Pai, por favor, segura nas mãos de cada um que está aqui, Pai. Para que em qualquer dificuldade que passar neste mundo, Pai, nesta vida, possa ser vencedor. E o Pai possa estar com cada um de nós. Dê-nos uma boa continuação, Pai. Esteja com o culto que vai começar, Pai, em Teu nome. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, Deus, me colocar em Tuas mãos. Mostrar-me, ó Senhor, Teu carinho e Teu amor, Teus temores vou depor em Tuas mãos. Amém?
já faz tempo que eu assim não fico assim a cantar mais, né? Já faz muito tempo, porque a minha esposa, ela sempre diz assim que gosta tanto de me ver a cantar, porque eu me lembro na época do internato, então nós cantávamos num grupo, depois chegou assim, eu disse, não, já me aposentei, então já não posso mais cantar porque já me aposentei já, porque consoante as correrias já não temos assim muito tempo de pararmos assim para cantar, mas é um privilégio poder estar aqui. Podemos cantar com as crianças, com a igreja também aqui, Central da Cala. Desde já quero agradecer ao pastor Fino pela recepção. Essa é a minha terceira vez que eu venho aqui na igreja da Cala. Tive a primeira vez que era no congresso, que era a primeira vez que eu estive aqui. E a segunda vez foi no sábado passado. E também gostaria também de poder também abrir também um pouco meu coração, né? Assim, conforme eu já falei lá dentro, dificilmente eu não consigo assim passar assim consecutivo 2 sábados na mesma igreja. Essa é assim uma das poucas vezes mesmo que eu estou a passar assim. Estive no sábado passado e este sábado também aqui. Eu não consigo mesmo. Até a minha família sempre, a minha esposa reclama tanto mesmo, porque nós não conseguimos passar assim 2 sábados numa igreja. É mesmo muito difícil. Principalmente é difícil ainda passarmos 2 sábados na província do Ambo, diretamente, porque estamos sempre nas correrias aí, então queremos agradecer a isso. Então quer dizer que é um dos sábados incomuns para mim e a minha família, de estar assim a passar diretamente 2 sábados na mesma igreja. Nós quando falamos sobre o tema que nós vamos falar aqui hoje, que é o livro de Samuel, ele vem contando mais ou menos a história de um jovem. Ele começou muito pequeno. E se nós pegarmos no livro de Samuel, no 1 Samuel capítulo 3, que vou ler um pouquinho, 3:1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eu não queria ainda continuar aí, antes de ir diretamente já em Samuel. Eu queria ainda regressar um pouquinho na história de onde veio Samuel, para aquela pessoa, aquele menino em que se tornou. Quando nós vamos hoje embarcar na história de Samuel, Samuel foi filho de quem? Filho de quem? Coração da Ana. Oh, Ana. Oh, não, se não, tá a me fatigar. Coração da Ana estava no Senhor. Oh, Ana. O Senhor abençoou aquela mulher, concedeu o seu filho de nós. Coração da Ana. Oh, Ana, mulher da fé, o Senhor abençoou aquela mulher, concedeu o seu filho de Samuel. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Samuel. Antes de nós ir propriamente, conforme eu já disse aqui, em falar um pouco do Samuel, nós vamos voltar um pouquinho na história de Ana. Ana, a mãe de Samuel, era uma mulher que? Ela era uma mulher estéril. Não é assim? Que ela ficou muito tempo sem ter o quê? Sem ter o quê? Sem ter filho. A história de Ana era uma história muito triste, porque ela era uma mulher triste que não tinha filho. Então ela orava ao Senhor pedindo para que Deus lhe concedesse um filho. E se nós pegarmos um pouquinho, porque o esposo de Ana é Eucana, para além de Ana tinha mais outras mulheres, não é assim?
e essa outra mulher tinha filhos. E essa mulher, o que ela fazia? Ficava instigando ou zoando a Ana por não ter filho. Talvez eu coloquei aqui Samuel, filho de Ana, como uma correlação. Essa correlação é uma coisa que não tem a ver ou tem a ver com a outra, no relacionamento individual que temos com Deus. Quer dizer que, na história de Samuel, para nós pegarmos, antes de Samuel começou, quer dizer que antes tinha uma quê? Tinha uma história. E essa história começou com a sua mãe. E nós vimos como é que, até o hino que nós cantamos diz que a Ana, mulher de quê? Mulher de fé. Mulher de oração, mulher obediente. Então quer dizer que a nossa vida, a nossa história, começa sempre por quem? Por alguém. E muitas das vezes, as nossas histórias da nossa vida começam com as nossas mães. As nossas mães são as pessoas que fazem diferença na nossa vida. Então, quando a mãe é uma mãe de oração, é uma mãe de fé, pode ficar descansada, que o retorno para seus filhos será uma bênção. Conforme nós vimos aqui a história de Ana, ela passou por momentos difíceis, que não estava aqui, não estava a ter filhos. Eu não sei o que é que tem te afligido, porque mesmo na nossa vida, alguns momentos da vida, nós passamos por muitas dificuldades, principalmente para as mulheres. Até os homens é tranquilo, mas quando acontece dentro do lar, quando a mulher não está a ter filho, automaticamente não vão dizer simplesmente ao pai, vão dizer aonde? Nas nossas mães. Então quer dizer que as nossas mães passam por muitas dificuldades mesmo. Mas quando a mãe, se for uma mulher de oração, conforme vimos aqui a Ana, não importa o que você está passando, quais são as dificuldades, porque Deus pode transformar o incomum para o comum. Deus pode transformar o incomum para o comum. Eu não sei o que está te afligindo neste momento. Se é a falta para não estar a conseguir engravidar, para ter filho, como nós vimos aqui na história, como vamos ver aqui na história de Ana, que não estava a ter filho, mas com a oração, com a fé que ela tinha, Deus lhe concedeu filho. E se nós continuarmos mais na história de Ana, não simplesmente lhe deu só um filho que era Samuel, lhe deu mais 5 filhos. Então, quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, confiamos em Deus, Ele nos concede muita bênção. Até aquilo que é incomum, o que nós pensamos que é impossível, Deus torna possível. Então, quero te convidar neste momento, para que tu possas confiar em Deus e entregar tudo. Não importa o que você está passando, Ele pode transformar as dificuldades que você está passando em bênçãos para a sua vida. Mas Ele quer simplesmente que você possa confiar nele, que entregue tudo a Ele, que não importa o que você está passando, simplesmente confia. No momento certo, Ele irá transformar a sua vida. Então, nós podemos ver aqui no Samuel, de 1, descendo um pouquinho até o 12, o 13, o 4. Há muito tempo Israel era um povo que não tinha um rei. O Israel não tinha um rei. Eles simplesmente eram governados por juízes. Israel, naquela época, eles eram governados por juízes. Esses juízes que eram líderes escolhidos por Deus para libertar os israelitas do povo inimigo ou dos seus inimigos. Foi nessa época em que viveu uma mulher especial. E esta mulher chamava-se Ana. Ana, ela era casada com Eucana, que a amava muito. O sonho de Ana era ter um filho. O sonho de Ana era ter um bebê. Como nós também, muitas das vezes o nosso sonho é termos um bebê, é termos um filho para esta vida. Mas ela não podia ter porque ela era estéril. Ana era estéril, ou seja, o corpo de Ana não era capaz de gerar filhos. E essa situação fazia sofrer muito. Ana sofria muito pela população, porque muitos apontavam dedos, porque nós também podemos ver, e algumas vezes até somos nós mesmos que apontamos dedos para aquelas pessoas, para nossos vizinhos. Eu, quando casei, nós casamos depois de 1, 2 anos, as famílias já começaram a dizer, como então? Nada? Bebê, nada? É a realidade mesmo, não é? Muitas das vezes nós somos essas pessoas. E
Só que quando eu casei, nós estávamos, a esposa ainda estava no Brasil e muitos já diziam assim, como é nada, o bebê nada. Porque nós queremos simplesmente só se preocupar com isso. E algumas vezes essas pessoas que recebem essa como é que dizem? Essas insinuações, assim, essas perguntas, ficam machucadas por dentro. Porque quando chega o mesmo a ti a dizer, nada, os filhos nada, bebê nada, porque para a nossa tradição, se passou já um ano, não ter filho já é preocupante. Enquanto que nos outros lugares pode passar 2, 3 anos, 4 anos, é normal. Mas aqui já se passar simplesmente um ano, já é preocupante. Já queremos começar a cutucar aí. Então, bebê, nada. Então é por isso que nós estamos a ver aqui na história de Ana. Ela não estava a ter filho, não estava a ter filhos. Então o pessoal, a população, simplesmente apontava dedo. Principalmente nas rival dela, que era a outra esposa de Eucana, que apontava dedo para ela, dizendo porque não estás a ter filho. E nós descemos um pouquinho. Em sua oração, Ana prometia que se Deus o desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor. Ana prometeu a Deus, se Deus lhe concedesse um filho, ela dedicaria este filho ao Senhor. Eu não sei a sua dificuldade. Então, conforme estamos a ver aqui na história de Ana, ela dedicou a Deus. Se Deus lhe conceder o filho, ela vai conceder esse filho a Deus. Ela vai dedicar o seu filho a Deus. Não sei a sua dificuldade. Então também faça também um teste a Deus também. Se Ele te conceder o que você está à espera, o que você precisa, que você vai dedicar a Ele, fica descansado que Deus vai te conceder. Deus quer algum momento que nós fizemos alguma prova com Ele também. Então, a Ana, ela foi ao templo e orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, Eli era o sacerdote naquele tempo, que cuidava do templo, pensou que Ana estava bêbada. Eli, quando viu a Ana orando naquele momento, dedicando o seu coração a Deus, Eli pensou que Ana estava bêbada. Mas a Ana explicou a ele, não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso foi o que Ana disse a Eli. Estou angustiada e abri o meu coração para Deus em oração. Então o sacerdote disse a Ana, vá em paz e que Deus de Israel atenda o seu pedido. Eli disse a Ana, vá em paz e que o nosso Deus conceda ou atenda o seu pedido. Então, nós devemos pedir também a Deus para que Ele possa atender o nosso pedido. Então, quando nós entregamos tudo a Deus, pode ter a certeza que teremos uma paz dentro do nosso coração. Deus ouviu a oração de Ana. E antes mesmo do final, naquele ano, Ana engravidou e teve um filho, e quem deu o nome de Samuel. Então Ana teve um filho e deu o nome a seu filho de Samuel. Ana e seu marido, Eucana, eles ficaram muito felizes quando Deus lhes concedeu o filho. Samuel, depois de estar crescendo, era um menino obediente e bondoso. E Deus gostava muito dele. Samuel era um menino obediente e bondoso. E Deus gostava muito dele. Ouvimos aí? Samuel era quê? Samuel era quê? Samuel era obediente e bondoso. E Deus fazia quê? Gostava muito dele. Qual é o seu nome?
Nadir era uma menina obediente, não é? E bondosa, não é? E Deus gosta muito de ti. Então, quando nós tornamos obediente a Deus e bondoso aos outros, podem ter a certeza que Deus estará ao nosso lado. Quem é obediente aqui? Quem é obediente? Então, até os que não são obedientes até têm vergonha. E são orgulhosos. Quem é obediente aqui? Eu sou obediente. Não importa se você é adulto, és criança, levanta a mesma mão se és obediente. Se não és, deixa a mesma mão embaixo mesmo. E no final, para que você possa fazer diferença. Eu sou obediente. E eu quero continuar sendo obediente a Deus. Conforme ouvimos aqui na história, estamos a ouvir na história de Samuel. Samuel era um menino o quê? Obediente e quê? E bondoso. E Deus fazia o quê? Então quer dizer que Deus gosta das pessoas obedientes, não é? Gosta ou não gosta? E quem é desobediente aqui? Quem é desobediente? Ok. Pode levantar, não sente vergonha. Mas a partir de hoje, não é assim? Vai ser obediente, não é? É ou não? Porque eu também já desobedeci muito os meus pais também. E eu tenho me arrependido muito por ser desobediente aos meus pais. E algumas vezes, quando nós desobedecemos os nossos pais, nós acarretamos muitas consequências nesta vida. Então, se você for desobediente a Deus, podes ter a certeza que vais acarretar muitas consequências. E essas consequências não serão boas. Conforme nós ouvimos aí na Bíblia, história de muita gente que foram desobedientes a Deus. E eles acarretaram muitas consequências nesta vida. Mas aqui o texto de hoje está a nos chamar para que nós possamos ser obedientes a Deus. Para que nós possamos ser, conforme ouvimos aqui, no hino que nós cantamos aqui, vós o quê? O sal da terra. Vós sois o sal da terra. Quem gosta de comer comida sem sal, arroz sem sal? Gosta de comer arroz sem sal? Como é que é a comida sem sal? É gostosa? Falta uma coisa para ter aquele sabor, não é assim? Então nós somos esse sal. Nós somos o sal da quê? Nós somos o sal da terra. Que devemos fazer diferença em qualquer lugar em que nós possamos passar. E nós devemos ser meninos obedientes. Obedientes a Deus. E bondosos aos nossos amigos. Na escola, para que nós possamos fazer diferença em qualquer lugar em que nós possamos passar. Porque Deus gosta de pessoas obedientes. Pessoas que obedecem a Deus. E também os mais velhos também. Eli cuidava do menino junto com os 2 filhos, Cofine e Finéias. Mas os filhos de Eli eram desobedientes e não seguiam os ensinamentos dados pelos seus pais. Então nós aqui estamos vendo que os filhos de Eli, o sacerdote, que era Cofine e Finéias, eram 2 meninos desobedientes. Eles não obedeciam os seus pais. Então, nesta noite, quando Samuel dormindo, ele ouviu uma voz chamando pelo seu nome. Samuel, como é que estava sendo chamado? Samuel, Samuel. Quem estava chamando? Deus estava a chamar quem? Estava a chamar Samuel. Samuel? E Samuel pensou que quem é que estava chamando ele? Samuel pensou que Eli é que estava chamando quem? Chamando Eli. E o que Samuel disse para Eli? Eis-me aqui, o teu servo faz o quê? O seu servo ouve. Samuel falou para quem? Para Eli. E o que Eli falou para Samuel? Eu não te chamei, não é assim? Vai fazer o quê? Vai dormir. E o que Samuel foi fazer?
foi dormir de novo. E quando Samuel dormiu, o Senhor chamou novamente. Como é que foi? Como é que foi? E o que Samuel disse de novo? Eis-me aqui. O teu servo faz o quê? O teu servo te ouve. E o que Eli falou de novo? Eu não te chamei, não é assim? Possa fazer o que de novo? Vai dormir. Isso aconteceu mais uma vez, depois aconteceu de novo. E depois, quando Samuel levantou de novo, Eli disse o que para ele? Quem é que está te chamando? Quem está te chamando? É Deus. Deus está chamando quem? Deus está chamando Samuel. E Deus não chama só Samuel. Deus chama cada um de quê? Deus chama cada um de nós. Deus chama todos nós. Ele chama pelo teu nome. Deus chama pelo seu quê? Deus chama pelo seu nome. Do mesmo jeito que Deus chamou Samuel, Ele está cada dia que passa chamando o quê? Chamando o meu nome. Ele chama cada um de nós para que nós possamos estar perto dEle, para que nós possamos fazer diferença. Ele chama para que nós sejamos quê? Obediente a quem? Obediente a Deus. E depois, quando Deus chamou e Samuel respondeu a Deus, eis-me aqui, o teu servo faz o quê? O teu servo faz o quê? E depois Deus começou a falar com Samuel. Deus lhe disse que tinha quê? Deus tinha quê para Deus, o que Deus tinha para Samuel? Tinha uma mensagem, não é assim? Deus tinha o que para Samuel? Uma mensagem muito importante. Deus tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Era uma mensagem sobre quê? Sobre a desobediência dos filhos de Eli. Não só dos filhos de Eli, como também daquele povo também. Deus tinha uma mensagem sobre a desobediência dos filhos de Eli. E também para aquele povo de Israel. Tá? Deus tinha essa mensagem. E Deus falou com quem? Falou com Samuel. E se nós formos a ver que um profeta, ele é alguém que recebe a mensagem de Deus e anuncia para outras pessoas. E nós também, nós temos uma mensagem. Temos a mensagem de falar de quem? De falar de quem? Temos a mensagem de falar de Deus. Para quem? Para outras pessoas. Para aquelas pessoas que não conhecem quem? Que não conhecem a Deus. Nós temos uma missão especial de levarmos a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. E algumas vezes nós somos negligentes. Nós não queremos levar a palavra de Deus aos nossos amigos. Nós queremos guardar a palavra de Deus só para quem? Para nós. Mas a mensagem de Deus é para nós espalharmos para todo lugar, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos falar da palavra de Deus aos outros meninos também. Para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus, é importante nós lermos o quê? Lermos a Bíblia. Quem é que tem lido aqui a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia, para que esta Bíblia possa nos moldar, para que nós possamos fazer diferença neste mundo. Uns não gostam de ler a Bíblia, porque pegam só a Bíblia e deixam a Bíblia aberta no livro de Salmos. Mas a Bíblia é para que nós possamos ler. Porque nós, se formos a ver, quem aqui as mamães e os papais que já compraram ferro de engomar? Quem já comprou ferro de engomar para casa? Eu já comprei muitos ferros de engomar que sempre estragam. Quem já comprou ferro de engomar aqui em casa? E no ferro de engomar vem o que lá dentro? Vem um catálogo, não é? Não vem um catálogo de instrução dentro do ferro de engomar? Ou nunca vimos isso?
Os que nunca viram, por isso é que o ferro de engomar da sua casa tem estragado rápido. Porque aquele catálogo é para nos ajudar, a nos instruir, para que quê? Para que o nosso ferro de engomar tenha mais dias, para que nós possamos ver como é que devemos fazer o quê? Trabalhar com este ferro de engomar. Não é assim? Por isso é que sempre que, quando nós compramos uma máquina, lá dentro vem um ferro de engomar. Lá dentro vem um catálogo. Para quê? Para que possa nos orientar. E eu mesmo também, por isso é que Deus nos concedeu a Bíblia. Deus nos concedeu a Bíblia para que seja quê? Um catálogo para a nossa vida. Para que todos os dias nós possamos ler a Bíblia e nos ajudar quê? Nas lutas diárias da nossa vida. Para que nós possamos quê? Ter mais dias de vida neste mundo. Então a Bíblia é para que nós possamos ler todos os dias. É a orientação que Deus nos deixou. É um catálogo para a nossa vida. E nós não queremos ler a Bíblia. Nós queremos simplesmente deixar a Bíblia, o livro aberto no livro de quê? No livro de Salmos. Então nós podemos ver aqui sobre a história de Samuel, como ele era obediente, porque ele lia a Bíblia. E antes de Samuel nascer, a sua mãe já dedicava a sua vida a quem? A Deus. Já dedicava a vida do seu filho para Deus. Então nós os pais também, nós devemos ser esse laço, esse elo de ligação dos nossos filhos com Deus. Deus escolheu Samuel como ministro de um novo tempo. Um profundo homem de Deus, a quem o Senhor o amou e por meio dele fez muito. Então, para que nós possamos fazer diferente. E aqui também nesta passagem, podemos ver, assim como em outros lugares na Bíblia, Deus se mostra paciente. Ele demora a manifestar a sua ira, trazendo juízo e castigo para os sacerdotes corruptos. E ele também é paciente e compreensivo com as criancinhas também. O sacerdote Eli, ele era tão paciente, compreensivo com o garoto, com o rapaz, paciente o suficiente para ouvi-lo e oferecer a orientação necessária. Então nós, como líderes aqui na igreja, devemos ser pacientes com as nossas crianças, devemos ser compreensivos e devemos orientá-los no caminho de Deus, para que possam fazer diferença em qualquer lugar em que eles passarem. Assim como a história de Samuel, nós vimos que algumas vezes as crianças elas não agem isoladamente. Nós podemos pegar um pouquinho a história de Moisés. A mãe de Moisés fez o quê? Construiu um barco, não é assim? Construiu um cesto, transformando em uma canoa. E nós não sabemos por que a mãe depois saiu daquela cena. Assim que a mãe põe o Moisés naquele cesto, no barco, nós vimos que a mãe saiu de cena. E aí apareceu o quê? A irmã de quem? A irmã de Moisés. A irmã de Moisés, ela apareceu aí para poder fazer diferença na vida do seu irmão. Por isso é que nós vimos algumas vezes as nossas criancinhas, como é que eles pegam ou abraçam os bebês de casa. Porque eles têm um amor. Então essas crianças devemos tratar elas com muito carinho, porque elas podem fazer diferença também. E nós devemos dar oportunidades para elas, porque algumas vezes nós queremos afastar as crianças, queremos meter simplesmente as crianças numa salinha lá fechada e elas ficam aí. As crianças também devem ter essa oportunidade de estarem também aí, porque elas podem fazer diferença também nas nossas vidas. E aqui nós podemos ver a ação de Deus no mundo por meio das crianças. Se nós continuarmos com a história de Samuel, nós vamos ver como Samuel fez diferença. Mesmo criança, e assim como ele ia crescendo. E ele fez diferença em qualquer lugar onde ele foi passando.
Então nós vimos aqui que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. Quando nós se aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Antes do Samuel dizer ou falar, Senhor, quando Eli disse para ele, diz para Deus, fala que o teu servo ouve as 3 vezes. Ele falou para Eli, eis-me, eis-me, eis-me aqui. Se nós estudarmos um pouquinho, lermos sobre eis-me aqui, nós vamos ver que é submissão. Quando Eli ou Samuel estava a dizer eis-me aqui, era sentido de submissão. E se nós pegarmos submissão, ou pegamos um pouquinho quando ele diz que fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve, ela é a bênção da submissão. Quando nós nos submetermos a Deus, Deus nos concede muita bênção. Deus faz diferença mesmo na nossa vida. Ele nos concede bênção que nós não imaginamos. Então nós devemos ser submissos a quem? Devemos ser submissos a quem? Submisso a Deus. Conforme nós vimos aí a história de Samuel. Porque quem planta submissão, ele colhe intimidade com Deus. Quem planta submissão, ele colhe intimidade com Deus. Como você quer que Deus fale com você? Se você não ouve o seu líder, você não ouve os seus pais, você não ouve os seus mais velhos, nós somos alguma vez desobedientes. Como você vai querer que Deus possa, ou você quer ouvir a Deus, se você não é obediente? Não ouves o seu líder. Até algumas vezes nós vemos aqui na igreja como nós desrespeitamos os nossos quê? Os nossos líderes aqui na igreja. Porque se nós não obedecermos os nossos líderes, Deus não terá, ou nós não estaremos ouvindo a voz de Deus. Quando nós formos desobedientes, nós não estaremos ouvindo a voz de Deus. Deus quer que nós sejamos obedientes, como Samuel foi. Deus quer que nós sejamos pessoas de fé, como a mãe de Samuel foi, para que Deus possa fazer milagres na nossa vida. Deus quer que nós também sejamos obedientes. Sabes por quê Deus não fala com você? Porque você não dá ouvido ao seu pai. Você não dá ouvido aos seus mais velhos. Você não dá ouvido aos seus líderes que Deus colocou aqui para você. Mas quem ouve o líder, essa pessoa também ouve a Deus. Quando nós ouvimos os nossos líderes, nós também ouvimos a Deus. Quem dá ouvidos ao líder terá o privilégio de ouvir a voz de Deus. E quem planta submissão, colhe relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a melhor coisa na nossa vida. Eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento com os líderes aqui na igreja. Eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento com os seus pais. Mas Deus sabe. E Deus tem visto o teu relacionamento. De como você lida com os mais velhos, com os seus pais. E Ele, nesta manhã, Ele quer nos alertar a nós termos um melhor relacionamento com os nossos líderes, com os nossos pais, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Hoje é o dia de nós fazermos a diferença e pedirmos a Deus para que Ele nos guie e que possa nos cuidar. Conforme vimos aí, algumas pessoas, quando dissemos que queremos, que somos desobedientes, levantamos a mão. Então, para que nesta manhã, a partir de hoje, nós possamos fazer diferença na nossa vida. Para que nós possamos ser pessoas obedientes, pessoas que querem ter um relacionamento estreito com Deus. Não importa o seu passado, o dia de ontem. Para Deus, o mais importante é a decisão que nós devemos tomar hoje.
para que nós possamos ser obedientes. Obediente a quem? Obediente a quem? Quem quer ser obediente a Deus a partir de hoje? Eu quero ser obediente a Deus. Então vamos nos colocar em pé, para que Deus possa nos cuidar. Para que a partir de hoje, se nós temos sido desobedientes a Deus, desobedientes aos nossos pais, e que possamos fazer diferença. Enquanto o nosso pianista aí vai estar cantando, o hino que nós começamos mesmo com ele no princípio, para que nós possamos fazer diferença, para que nós possamos ser o sal da terra, para que qualquer lugar em que nós possamos passar, possamos fazer diferença. E devemos levar a mensagem para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não importa quem você seja, se és criança, se tem 5, 4, 6, 7, 8 ou 9 anos, você pode fazer diferença. Em primeiro lugar, ser quê? Ser obediente a Deus. Ser obediente aos adultos. E Deus fará diferença na nossa vida também. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Oremos. Maravilhoso e bendito Pai que está nos altos céus. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, para falarmos da Tua palavra. Nós queremos entregar tudo nas Suas santas e divinas mãos, Pai. Nós queremos, Pai, pedir para que a partir deste momento possamos começar a ouvir a Sua voz, Pai. Ajuda-nos a sermos obedientes, Pai, como nós ouvimos aqui na história de Samuel, Pai. Foi um menino obediente e Deus fez vários milagres na sua vida também. Então, Pai, por favor, nós queremos ser usados por Ti, Pai, para que nós possamos fazer diferença nesse mundo, Pai. Para que nós possamos ser crianças, Pai, envolvidos para a missão. Crianças que possam ser diferença em qualquer lugar em que nós possamos passar. Então, Pai, por favor, vem capacitar-nos cada um que está aqui. Abre os nossos olhos, Pai, e ajuda-nos a podermos Te enxergar também.
Vem livrar-nos de todo o mal, Pai. E faça com que todas as barreiras que Satanás pôr na nossa vida seja a escada para que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Vem ajudar-nos, Pai, a sermos luzes, Pai, para qualquer lugar em que nós possamos passar. Para aqueles nossos vizinhos, nossos amigos que não Te conhecem, Pai. Para que aquelas pessoas, Pai, que não sabem ler a Bíblia, possam ver a Bíblia em nós. Para que o nosso viver, o nosso dia a dia, possa ser uma Bíblia para aquelas pessoas que não sabem ler ou aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ler a Bíblia, Pai. Vem ajudar-nos, Pai, a caminharmos neste mundo, mas assim a estarmos perto de Ti. Acompanha-nos, Pai, e dê-nos uma boa continuação. E ajuda-nos a orarmos, conforme o Pai nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai do mal. Pois é o Teu reino, é o poder. Amém.